O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas, eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, com esta celebração, nós damos início ao tempo da Quaresma. Este tempo de mais oração, de mais penitência, de mais caridade. Essas práticas são práticas comuns da vida cristã, pelo menos deve ser. Oração, penitência, caridade, mas no tempo da Quaresma nós intensificamos, de modo que, pelo amor de Deus, você não vai viver o tempo da Quaresma da mesma maneira que você vive o tempo comum. Eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse, levante a mão, quem já escolheu os seus propósitos quaresmais para viver com intensidade este tempo, eu espero que todos levantem a mão, dizendo sim, eu já escolhi, porque eu quero viver este tempo mais intensamente. Como diz São Paulo aqui na segunda leitura de hoje retirada, da segunda carta aos Coríntios, ele diz: somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. São Paulo tem essa consciência, Deus está falando através de nós, como na homilia, é Deus falando por meio do sacerdote quando ele prega a palavra de Deus. Em nome de Cristo vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Mais abaixo, mais uma vez, São Paulo vai dizer, como colaboradores de Cristo, nós os exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Isto é, que ninguém passe por este tempo de graça, este tempo de bênção, sem aproveitar as bênçãos e as graças que Deus tem a oferecer. E infelizmente, meus santos, isso é possível. Isto é, passa
este tempo favorável. O tempo da quaresma é um tempo em que Deus se dispõe a derramar mais abundantemente graças sobre a igreja. Jesus Cristo disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus. De modo que, quando a igreja então abre este tempo de graça, Deus confirma. A igreja abriu este tempo de graça chamado quaresma, e Deus vai confirmar, derramando graças. Mas a pergunta é: nós iremos aproveitar? Nós iremos viver este tempo intensamente? Como diz aqui a palavra: no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação, em que o Senhor vai nos ouvir, e em que o Senhor vai nos salvar e socorrer. No momento favorável, é este da quaresma, eu te ouvi. Mas se eu não fizer preces, se eu não viver mais intensamente a minha vida de oração, o Senhor não nos ouvirá. No momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. Mas se eu não busquei Deus, como é que Ele vai me socorrer? Então vamos lá, meus santos, vamos viver este tempo com muita generosidade. Tempo de mais oração, de mais penitência, de mais caridade. E eu sempre digo que você pode escolher duas práticas, duas atitudes que vão acompanhar você durante esta quaresma. Algo mais físico, uma penitência que exija um esforço físico, é importante no tempo da quaresma. O corpo está muito ligado a isso. Nós até ouvimos, iniciamos este tempo de jejum. Então, nós iniciamos o tempo da quaresma com uma abstinência, com a renúncia de comida. Então é importante que você escolha algo que toque o seu corpo. Pode ser um jejum, ou pode ser uma outra penitência que lhe custe. Imagine, você diz assim: durante o tempo da quaresma, de terça para quarta e de quinta para sexta, eu vou dormir no chão. Vou jogar um lençol, com ou sem travesseiro, e vou dormir no chão. E quando vier aquele incômodo durante a noite, de querer voltar para a cama, eu vou dizer: Jesus, eu te ofereço esta penitência, porque eu te amo, para que eu te ame mais, e para que eu tenha forças de vencer os meus pecados, para que também, quando o pecado gritar na minha alma, tentando me seduzir, eu diga não. Eu tenho a força necessária para renunciar ao pecado na minha vida. Percebe que aquela prática, que é uma prática penitencial, e é também uma prática orante, porque você está rezando, pedindo a Deus auxílio, força, a sua graça. Isso coloca você noutro dinamismo. Isto é, qual é o dinamismo que normalmente está presente no nosso coração? Nós procuramos as coisas agradáveis, nós procuramos as coisas saborosas, nós procuramos aquilo que é mais confortável. Esta é a lei que está no homem meramente carnal, meramente natural. Mas quando você faz penitência, quando você livremente abraça uma penitência, você entra noutra ordem, numa ordem sobrenatural, espiritual. Você busca aquilo que concorre para a sua salvação. Você busca aquilo que dá alegria ao coração de Deus. E aí você começa a ser um homem espiritual, uma mulher espiritual.
não apenas um homem natural, uma mulher natural, carnal. Entende? Então é importante, é imprescindível, então, que você escolha uma penitência. Pode ser a renúncia de um alimento, isto é, você gosta muito de um alimento este que você toma todos os dias, ou pelo menos muito frequentemente, que também não pode ser um alimento muito distante que você come de vez em quando, não, tem que ser algo cotidiano. E aí, quando vier a vontade de você recorrer àquele alimento, de você comer aquilo que você renunciou, você diz: Jesus, eu te ofereço, porque eu te amo, para que eu te ame mais, para que eu renuncie, tenha a força da tua graça de renunciar àqueles pecados que têm me afastado de ti, aqueles pontos fracos que me têm feito cair. Ajuda-me, Senhor, que esta força de renunciar a isto, em particular, a este alimento, esteja presente na renúncia deste pecado. Você diz assim: durante o tempo da quaresma, eu só vou assistir a filmes religiosos, nada de série, de filmes, de nada, e só vou recorrer às redes sociais se for para algo estritamente religioso e pontual. Não vou ficar ali rolando todas aquelas possibilidades que as redes sociais oferecem. Não, eu vou para algo particular. Eu vou entrar lá na página lá do Padre Paulo. Então vou pegar um curso aqui. Também não vou ficar lá rolando várias coisas, porque isso daí também essas coisas deixarão você meio disperso. Então tenha esse cuidado. Por quê? Porque eu preciso estar focado, eu não posso estar distraído, preciso estar focado nas coisas de Deus. Então, algo que lhe custe, que faça você prender as mãos e os dentes, porque você não gostaria de fazer aquilo, mas você vai fazer. Por quê? Porque eu quero é o céu, porque eu quero é alegrar a Deus, porque eu quero que nosso Senhor olhe para mim e diz: esse bichinho é ruinzinho, mas ele se esforçou tanto durante a quaresma. Olha como ele se esforçou, olha como ela se esforçou. Dá alegria a nosso Senhor. Então vamos lá, meus santos, é o tempo favorável, é um tempo de salvação. Não quero tocar o terror, mas de verdade, quem garante que uma outra quaresma teremos? Não sei se é provável, mas é possível que alguém aqui, inclusive o padre, não esteja na quaresma de 2027. Então vamos viver esta quaresma como se fosse a primeira, a última e a única das nossas vidas. Colabore com a graça de Deus. Então, se você ainda não pensou nos seus propósitos, pense. Então, um propósito físico, um propósito que exija este sacrifício, esse esforço, algo mais palpável, material. E o outro, que seja espiritual, a leitura de um livro da Bíblia. Imagina, você diz assim: durante a quaresma eu vou ler os salmos, os 150 salmos. E aí você vai dividir, são 150, são 40 dias a quaresma, você vai ter que ler mais de um salmo por dia. Quando for o salmo 118, que é imenso, aí você até faz a prestação. Mas você vai ler o livro dos salmos e vai rezar com a igreja. Ou você pega um outro livro da Sagrada Escritura, o livro do Êxodo, o livro do Deuteronômio, os relatos da paixão, segundo Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, João, um livro de espiritualidade, imitação de Cristo, a prática do amor a Jesus Cristo, Filoteia, ou um outro livro. Se você não reza o terço diariamente, o Santo Terço, se você já reza,
pode rezar o rosário ou um terço a mais, ou a melhor de todas as práticas espirituais que nós podemos fazer, que é missas mais frequentes. Você não faz missa durante a semana e você então vai acrescentar 2 ou 3 missas, ou missas diárias durante a quaresma, em que você vai ouvir a palavra de Deus, em que você vai receber o corpo e o sangue de Cristo, em que você poderá até se confessar quando precisar. Não há prática espiritual melhor durante a quaresma do que esta. Mas o que você não pode fazer é nada fazer. Você precisa aproveitar este tempo favorável, este tempo de salvação, pedindo a Deus que coloque no seu coração um arrependimento pelos seus pecados. Peça, meus santos. Na primeira leitura de hoje, retirada do profeta Joel, nós ouvimos por 2 vezes nesta leitura, Deus pedindo que nós choremos os nossos pecados. Diz aqui: agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Voltar-se para Deus chorando os próprios pecados. Só chora os próprios pecados quem ama. Só sente as ofensas feitas a Deus quem ama. Só sente não estar correspondendo plenamente às graças que Deus tem oferecido quem ama. Quem não ama é indiferente, não está nem aí, acha até que não está ofendendo a Deus, acha até que está fazendo muito. Mas quem ama a Deus sabe quão aquém está. E ele chora, ele sente, porque Deus merece ser amado. Não é correto que Deus não seja amado, não é justo que Deus não seja amado, e amado muito, e amado mais que tudo. E aí você olha para o seu coração e você vê que tantas coisas concorrem com Deus, que você ama a Deus, mas ama também as outras coisas, e às vezes ama até mais as outras coisas do que Deus. Então peça a nosso Senhor esta graça. Então, nosso Senhor pede aqui lágrimas. Ora, se Deus pede, Ele concede a graça. Mas abaixo diz aqui: chorem, postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor. Chorem. Chorem as suas infidelidades, chorem o seu pouco amor, chorem a sua indiferença. Então pedir a nosso Senhor esta graça neste tempo, e Deus quer conceder. É maravilhoso, meus santos, quando nós pedimos a Deus aquilo que Deus quer conceder, aquilo que Deus está disposto a conceder, e este é o tempo favorável. Peçamos a Deus esta graça de um crescimento no amor, de modo que nós nos tornemos mais sensíveis à indiferença a Deus, aos pecados cometidos, inclusive os pecados veniais. Pois bem, então nós estamos neste tempo e queremos aproveitá-lo bem. É um tempo também em que nós iremos receber cinzas na nossa cabeça. Iremos entrar aqui na fila, você vai se colocar diante do sacerdote, e o sacerdote vai olhar para você, traçando-lhe um sinal da cruz, dizendo: lembra-te que és pó, e ao pó has de voltar. Meus irmãos, nós somos isso. Vocês vão ver, nós iremos tirar um pouquinho de comida, vai dar uma fraquezinha, uma tonturinha, uma dorzinha de cabeça. Isto é, o que é o homem, Senhor? O que é o homem para que dele cuideis tanto assim? Nós somos tão frágeis, nós somos como o pó, nós somos marcados pelo pecado. Esta frase foi dita pela primeira vez, está lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19, depois que o homem pecou. Lembra-te que és pó. O mundo moderno, tão independente de Deus, tão autônomo, o mundo moderno deve achar tão estranho, né? Depois saiu um monte de gente com a cruz de cinza na testa. Que coisa mais demodê, retrógrada, e para nós tão atual.
que nós somos pó. Mas Deus pode, do pó, tirar algo tão bonito. Que o digam os santos, né? Imagine, é verdade que Santa Teresinha é pó. Mas o que de belo Deus fez com aquela que por si mesma era pó. Imagine, os santos da sua devoção eram pó. Nossa, eu tenho até dificuldade de dizer isso, mas é verdade. A Virgem Maria é pó. E o que Deus fez nela e por meio dela, Deus pode fazer maravilhas. Então nós entramos na fila, não cabisbaixos, tristes, deprimidos, porque iremos ouvir que somos pó. Nós iremos entrar com toda a confiança, sim, porque não obstante eu seja pó, Deus é maravilhoso, Deus é Deus. E Deus pode fazer uma obra grande na minha vida. Não obstante o pecado marque tão profundamente a minha vida, Deus pode me restaurar. Mas eu preciso colaborar com a graça. E nos aproximamos de Deus com toda a confiança. Como é que diz aqui a primeira leitura? Diz: voltai-vos para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Não tem como ter medo de se aproximar de um Deus tão bom. Ele é benigno, Ele é compassivo, Ele é paciente, Ele é cheio de misericórdia, Ele é a misericórdia. Nele sempre podemos encontrar misericórdia. Então, não obstante o nada que somos, aproximamo-nos dele com toda a confiança. Então vamos lá, meus santos, vamos viver este tempo com muita devoção, com a certeza de que Deus está já derramando e predisposto a derramar ainda mais graças na nossa vida. Mas cuidado, o diabo é astuto, então ele vai tentar de duas maneiras. A uns, ele vai tentar com a preguiça. Faz não, imagine fazer penitência, não, faz uma coisinha só, entendeu? Não precisa escolher uma penitência assim, tão forte, tão firme, durante os 40 dias, não precisa dessa radicalidade toda. E se você não se impuser uma penitência firmemente não tomar esse propósito, você vai sair daqui e vai esquecer, se você ainda não escolheu uma penitência. Por isso eu até aconselho a você, depois da missa, podendo, fique em oração na igreja. Você não vai tirar o pai da forca. Fique em oração e fundamente os seus propósitos, que o diabo vai tentar, que o que ele quer é que você perca este tempo favorável, que ao contrário de você, ele sabe quantas graças Deus está disposto a derramar numa quaresma. Então faça os seus propósitos, pelo amor de Deus, não saia daqui sem estar com eles, sem estar com os propósitos seriamente fundamentados. Não saia daqui de uma maneira meio vaga. É verdade, eu preciso fazer, eu vou pensar. Você vai se perder no seu dia a dia, você sabe disso. Saindo daqui, vem as coisas, e talvez você tenha até trabalho, e aí você esqueceu. Não, fique aqui na igreja, reze, faça, é isso e isso, 2 propósitos, isso e isso, fechado, Senhor, fechado, Senhor, fechado comigo, eu fechado com o Senhor, e Ele é fiel, vai me dar graça para que eu seja fiel também. Mas também tem a outra tentação. Se o diabo vir que não conseguiu dissuadi-lo deste propósito, ele vai querer contaminar o propósito. Aí você já chega em casa e diz: olha, eu já fiz o meu propósito, é esse e esse. Espero que todo mundo esteja fazendo, tá, gente? Porque pelo amor de Deus, vocês são muito displicentes. Aí você se acha o cara,
Você se acha a Mulher Maravilha, né? Não, eu sempre faço propósitos, vocês não fazem nada. Cuidado com a vaidade, cuidado com o aparecimento. Nosso Senhor no Evangelho de hoje pede o quê? Discrição, escondimento, que a mão esquerda não saiba o que fez a direita. Então, é uma caridade, é uma esmola sem exibicionismo, sem ficar se mostrando, olha eu estou fazendo, sem autopromoção, olha como eu sou bom, como eu sou santo. Não, é uma caridade sem autopromoção, é uma oração sem exibicionismo, sem ficar se mostrando, a imagem que Nosso Senhor aqui usa é o que? Rezando nas esquinas, só para que os homens vejam. Faça a caridade de uma maneira escondida, reze de uma maneira escondida. Entenda, não é que você vai se esconder para que ninguém veja que você está rezando, não é isso. É que a motivação do seu coração é rezar para a glória de Deus. Se as pessoas vão ver ou não vão ver, mas eu não quero buscar a recompensa dos homens, eu quero buscar a recompensa de Deus. Então a minha penitência, a minha oração, a minha caridade, tudo isso será feito o quê? De uma maneira discreta, para agradar a Deus, porque nós sabemos muito bem, meus santos, quão dados à vaidade nós somos, quão dados ao orgulho de nós nos incharmos, que façamos essas obras, sabendo que existe um combate espiritual. O tempo da quaresma é um tempo de combate espiritual. A oração coleta de hoje, para terminar, diz assim, nós ouvimos, Senhor, concedei-nos iniciar com o santo jejum este tempo de conversão, tempo de mudança de vida, para que, auxiliados pela penitência, isto é, a penitência será um auxílio, Deus nos concederá graças, porque estamos nos penitenciando, auxiliados pela penitência, sejamos fortalecidos no combate contra o espírito do mal. Então não tenha dúvidas que o inimigo vai tentar de alguma maneira ou desanimar você dos propósitos, ou deturpar, destruir os propósitos. Recorra a Nossa Senhora, que durante este tempo da quaresma, você todos os dias, peça, minha mãe, a senhora que nunca foi enganada pelo diabo, me ajuda, não deixa que eu seja enganado também, me ajuda nos meus propósitos, para que eu os faça de uma maneira cada vez mais pura, para que eu os pratique de uma maneira cada vez mais agradável a Deus. Me ajuda, minha mãe. Eu quero terminar este tempo da quaresma e quero ter dado alguns passos na minha vida espiritual. A senhora sabe como eu sou instável. Começo bem e depois já regrido novamente. Me ajuda, minha mãe. Se você for consagrado a Nossa Senhora, você renova a sua consagração. Se não, você reza aquela oração de consagração e se entrega a Nossa Senhora, para que ela, a grande inimiga de Satanás, o mantenha sempre debaixo dos seus pés. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.